Bom, pessoal, vamos falar agora um pouquinho sobre o nosso ângulo de visão. Então, ele está relacionado mesmo a essa perspectiva, essa visualização que nós fazemos dos objetos, ok? Um exemplo bem prático para a gente falar sobre ângulo de visão é a gente pensar na tela do cinema, né? O que acontece no cinema? Então, olha só, se eu escolher sentar perto da tela, quanto mais próximo da tela eu sentar, maior é o meu ângulo de visão, certo? Se eu fico próximo da tela, eu tenho que olhar para os lados para conseguir ver essa tela toda. E, consequentemente, a imagem ela fica maior, né? Então, a tela, quando eu sento próximo, a tela fica bem grande aos meus olhos. E eu tenho essa percepção aí, tenho que olhar para os lados para conseguir pegar a visão dessa tela toda. Se eu escolher sentar mais longe da tela, o meu ângulo de visão ele dá uma fechadinha. Consequentemente, ele fica menor. E aí, a imagem que eu vejo da tela, ela se torna menor na minha frente também. Aí, então, eu consigo ver essa tela enquadrada ali dentro do meu foco da visão, certo? Outro exemplo que nós podemos utilizar é a Lua, né? Quando nós olhamos para o céu, a gente vê a Lua pequena, porque a gente sabe que ela é imensa. E nós temos aquela visão de um círculozinho lá no céu. Mas isso se dá também por conta dessa grande distância que nós estamos dela, né? Então, faz com que esse objeto imenso aos nossos olhos pareça pequenininho. E no caso do futebol também. Observa lá a cobrança de pênalti do jogador, né? Então, olha só, a bola na posição normal da cobrança do pênalti tem um certo ângulo de visão. Tá lá o meu jogadorzinho olhando, ó, um ângulo de visão mais estreitinho. Caso o jogador ele se aproxime, né, se aproxime do gol, ele vai em direção ao gol, o que acontece? Aumenta o ângulo de visão dele, né? Então, na marca do pênalti, esse ângulo é menor do que o ângulo de visão do jogador se a cobrança fosse mais próxima ao gol. Ou seja, quanto mais próximo ao gol ele chegar, maior é o seu ângulo de visão. E, consequentemente, isso faz com que fique mais fácil, porque ele começa a perceber o gol maior, e isso facilita o seu chute. Então, quanto mais próximo ao gol, mais fácil é dele acertar o chute. Vamos dar início, então, à nossa resolução de exercícios. Felipe ficou contente quando comprou uma televisão de 60 polegadas. Ele só não se lembrou que a sua sala, onde a televisão foi instalada, é pequena. Hoje em dia, há vários modelos de aparelhos de televisão e de diversos tamanhos. Entretanto, não adianta instalar uma TV de tela grande em um ambiente pequeno, porque o telespectador ele fica muito próximo da tela e o seu olho não consegue enxergar toda a cena com conforto. Há no mercado, então, algumas relações entre o tamanho de uma tela e a distância que o sofá deve ficar, considerando que a pessoa assista a TV sentada no sofá. Uma dessas tabelas indica as seguintes distâncias entre a tela e o telespectador. Então, vamos ver a nossa tabelinha. Então, tá ali. De acordo com o tamanho da tela, nós temos as distâncias mínimas e máximas. De acordo com as informações anteriores, responda ao que se pede. Por que Felipe pareceu decepcionado quando instalou a TV? Pessoal, observem que no enunciado da questão fala que o Felipe comprou uma TV de 60 polegadas. A TV de 60 polegadas ela precisa de uma distância mínima de 2,20 metros e máxima de 4,60. E também nos diz que a sala do Felipe é uma sala pequena, certo? Então, como a distância do sofá até a televisão é pequena, a tela dele ficou muito grande. Com isso, o ângulo de visão dele terá que ser muito grande, o que vai ficar um pouco incômodo e por isso a decepção do Felipe. Pergunta B. Quais tamanhos de tela de televisão são mais apropriados para uma distância mínima entre ela e o sofá maior ou igual a 2 metros? Então, vamos olhar na tabela as distâncias mínimas maiores ou iguais a 2 metros. Então, eu tenho aqui, aqui e aqui. Ou seja, as TVs de 52, 55 e 60 polegadas. E na C, quais tamanhos de tela de televisão são apropriados para uma distância máxima entre ela e o sofá, que varia de 2 a 3 metros. Agora a gente olha para a distância máxima. 2, 2,4, 2,8 e 3.
Então, os tamanhos apropriados são 26, 32, 37 e 40 polegadas. A questão 2 nos fala o seguinte: alguns acidentes de carro ocorrem em razão do ângulo de visão que o motorista tem em seu retrovisor. Geralmente, na maioria dos veículos, existe um ponto na lateral do carro chamado de ponto cego. É uma região em que o espelho retrovisor não reflete a imagem e que depende da posição do retrovisor e do ponto em que o motorista estiver sentado. A imagem seguinte indica os pontos cegos de certo modelo de veículo. Então, todas essas regiões em vermelhos são regiões que dificultam a visibilidade do motorista. Observe o esquema e meça o ângulo de visão do espelho retrovisor esquerdo. Então, vamos lá realizar a nossa medição. Pegue o seu transferidor. Vamos alinhar o nosso transferidor aqui com o vértice. E alinhá-lo aqui com uma das duas semi-retas. Alinhei, olhem lá, exatamente 30 graus. Então, vamos anotar a nossa resposta. Dando continuidade, o exercício 3 nos diz o seguinte: a figura mostra duas posições diferentes do olho de um observador em relação a uma estátua. Então, ele está ali, posição 1, um pouco mais distante, e posição 2, um pouco mais próximo da estátua. Medindo com o transferidor cada um dos dois ângulos de visão, a diferença entre eles será? Então, novamente, vamos pegar o nosso transferidor e fazer a nossa medição aqui dos ângulos de visão. Centralizo no vértice. Vou alinhar lá em cima para ficar alinhadinho com o zero, para facilitar a minha leitura. E eu observo então que o ângulo 1 tem 30 graus, ok? Vamos aproveitar que o meu transferidor já está aqui viradinho. Só vou novamente alinhá-lo aqui. E esse outro ângulo tem aí mais ou menos 74 graus. Então, nós temos um ângulo de 74 e um ângulo de 30. Então, vamos lá. Ele quer saber a diferença entre os dois. 74 graus menos 30 graus. Isso nos dá como resposta, então, 44 graus, que é a alternativa B.